Bem, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu sou Business Analyst aqui no Nubank, eu trabalho aqui desde janeiro do ano passado. Oi, boa noite, eu sou a Beatriz, também trabalho aqui desde janeiro do ano passado, também sou Business Analyst. E a gente veio falar um pouco sobre o processo de decision making aqui no Nubank. E, bem, vocês podem estar se preocupando, porque raios a gente está falando de negócios em uma etapa de Machine Learning. Eu espero que fique bem clara a resposta dessa pergunta ao longo da apresentação, mas eu vou começar com a resposta dela com 2 motivos. O primeiro motivo é que, antes de ser um banco, o Nubank é uma empresa de tecnologia. Isso faz toda a diferença na hora de tomar decisões. O segundo é que o Nubank, quando foi fundado, lá em 2013, ele foi fundado sobre 4 princípios: tecnologia, design, experiência do cliente e data science. E, enfim, muitos de vocês podem já ter visto isso em algum vídeo institucional, ou até mesmo no Meetup sobre o Nubank, que teve aqui ano passado. Mas o foco aqui é que o fato de data science ser um dos princípios do Nubank, desde 2013, faz com que a gente tente ao máximo tomar decisões baseadas em dados. E isso, aliado ao fato de a gente ser uma empresa de tecnologia, torna isso possível. Porque não é fácil tomar decisões baseadas em dados se você não tem toda uma infraestrutura por trás, como a gente tem aqui no Nubank. Se você tem um fácil acesso aos dados, os dados são confiáveis, e você pode usar eles para poder responder perguntas, gerar insights. E, enfim, aqui é mais ou menos um esqueminha de várias áreas que trabalham com dados aqui no Nubank. Tem várias outras funções, a gente chama aqui de chapters. Então, tem desde os data analysts, os data engineers, que estão bem focados em como fornecer esses dados para a gente. E aí você tem, na outra ponta, os machine learning engineers, os data scientists e o business analysts, que estão usando esses dados para tomada de decisão. Os últimos 3, esse conjunto, eles são o que a gente chama aqui dentro de decision sciences. Então, são as pessoas que estão trabalhando em conjunto para transformar esse dado em valor para o negócio. E nós somos business analysts, e aí tem esse nome super genérico, e essa descrição que não podia ser mais genérica, que é Use Data to Fuel Decisions, e dá a entender de que, business analyst está aí em qualquer lugar. Bem, é quase isso. A gente está espalhado pela empresa inteira, então não só numa área de crédito, de no conta, de rewards, mas desde people até compliance. Isso reflete como tomar decisões com dados é importante para a empresa como um todo, e não só uma decisão de crédito ou de algum produto. E o fato da gente estar espalhado, parece que a gente faz coisas muito distintas no dia a dia, e de fato tem contextos muito distintos, mas uma coisa que une o chapter, une os business analysts, é o uso de dados para tomar essas decisões, e para isso a gente usa diversas ferramentas. Então, por exemplo, se eu quero responder uma pergunta simples, eu vou e faço uma query em SQL. Se eu quero tratar uma base de dados grandes, fazer talvez alguma regressão, algum modelo, eu uso o Python. Se eu quero que os dados cheguem de uma maneira melhor para mim, para montar um monitoramento, eu construo um dataset e coloco ele para rodar na minha ETL. Então, tudo isso são coisas que o business analyst, independente de onde ele está trabalhando, ele vai lidar no seu dia a dia. E agora, a Bia vai falar um pouco sobre como funciona a nossa interação com os data scientists no nosso trabalho. Bom, o Gabriel comentou, então, um pouco do que o BA, do que nós BA fazemos aqui no Nubank, mas a maioria de vocês são data scientists e se interessam por machine learning, então eu vou mostrar um pouco mais da interação entre BA e data scientists. E aí, para começar falando dessa interação, eu queria dar alguns motivos do porquê que a gente tem que se importar e garantir que ela aconteça. Aqui no Nubank, a gente antes trabalhava bem separado entre BA e Data Scientist. E com isso a gente cometeu alguns erros. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. O primeiro é um exemplo clássico, que é overfitting. Acho que muita gente já ouviu falar. Como que eu volto? E o que acontece? O Data Scientist, ele cria um modelo com determinado tempo, população, e aí ele fica pronto e o BA pega esse modelo para criar uma decisão de negócio. Então, vamos dar um exemplo de que é um modelo de fraude. E aí o BA pega esse modelo para decidir quem é fraudador e bloquear o cartão. Ele cria uma regra de negócio, para isso ele tem que analisar com pessoas e com determinado tempo também. Ele não viu quando foi o turn set do modelo, ou quando foi o rollout do modelo. E aí ele pega esse mesmo tempo. E depois valida os resultados estão incríveis. E aí ele coloca essa decisão em produção, mas isso não garante que vão ser as melhores decisões, porque é meio claro que os resultados vão estar bons. Como que a gente faz para evitar isso? Aqui no Nubank, a gente tem o Model Deck, que é um documento que a gente coloca as informações principais do modelo. Então, a gente coloca quando que foi o train set, qual que era o target, como que ele foi construído.
E se vocês não fazem isso, eu acho que é uma prática bem legal de ter, porque garante uma documentação que todo mundo pode ter acesso e é fácil de entender. A gente consegue realmente ver como que o modelo foi construído, se ele faz sentido para a gente usar nas análises e nas políticas que a gente faz. Mas caso não exista model deck, é um modelo antigo, a gente pode simplesmente conversar com quem fez o modelo e ver se a gente não está fazendo overfitting, que é uma coisa bem perigosa no nosso trabalho. Outro motivo são os modelos que não vão ser utilizados. Machine Learning hoje é um nome muito na moda, todo mundo quer criar modelos, é super divertido. A gente está vendo cada vez milhares de dados e muitas variáveis que parecem que dá para criar modelos super legais, mas não adianta a gente criar um modelo se ele não for usado depois para tomar uma decisão. Aqui no Nubank, a gente já teve casos que a gente criava um modelo e depois não usava porque aquele target não fazia sentido, ou então porque o processo depois ia ser muito complexo para realmente usar aquilo. E aí, como que a gente evita isso? No fim, os BAs, como o Gabriel comentou, eles ficam muito mais espalhados pela empresa inteira. A gente tem muito mais em quantidade do que data scientists. Então, a gente consegue estar mais perto de todo o business da empresa e entender bastante todas as áreas, de todos os processos. Na hora que vocês pensam em fazer um modelo, é sempre legal conversar isso junto com o BA e ver se aquele modelo faz sentido ou se não tem algum outro que tem uma demanda maior e que a gente já conseguiu usar. Até mesmo hoje a gente tem áreas que têm processos que são feitos super manuais, e aí uma hora que um BA vê que ele pode ser automatizado e faz sentido criar um modelo, ele pode falar disso com o Data Scientist, e esse Data Scientist passa a participar desse squad, e aí os squads que têm modelos e envolve Machine Learning, sempre é bom ter um Data Scientist lá, mas isso é feito conversando com outros chapters também, outras funções. E o último motivo é o tempo que a gente perde. Então, no fim, a gente tem um trabalho um pouco separados e cada um se importa com o que está fazendo ali especificamente, mas a gente acaba se preocupando com detalhes que, no fim, não vão afetar a tomada de decisão. Um exemplo aqui no Nubank é que a gente, quando a gente foi criar o primeiro modelo de risco, anos atrás, a gente demorou muito mais tempo do que deveria para esse modelo realmente funcionar. Só na terceira tentativa que ele deu certo. E isso aconteceu porque a gente não entendia qual que era o target importante para a tomada de decisão. E também tinha alguns detalhes muito técnicos do modelo que parecia que era ruim, mas na hora mesmo da gente criar uma regra de negócio não ia fazer diferença. E isso poderia ser evitado se a gente conversasse. Então, hoje, sempre que a gente vai criar um modelo e depois vai usar, a gente se reúne, Data Science, BA e outros chapters, às vezes, para ver qual é o melhor jeito da gente fazer isso e garantir que ninguém vai ficar perdendo muito tempo com coisas que depois não vão ser necessárias. Mas tá bom, espero que eu tenha convencido vocês que essa interação é bem importante. Aqui no Nubank a gente sempre tenta fazer isso. Mas interagir pessoas diferentes com funções muito diferentes, às vezes, é bem difícil. Então, como que a gente faz no Nubank e como que outras empresas podem fazer também? Antes, a gente tinha um squad que era de Data Science. Todos eles ficavam juntos, criando modelos e colocando em produção. E a gente não interagia muito com eles. Conforme foi acontecendo esses erros que eu comentei, a gente viu que fazia sentido todos os squads que têm modelos e que usam esses modelos para alguma coisa, o Data Science está inserido nisso. Então, eles foram para squads multifuncionais com outros chapters envolvidos ali. E esse é um jeito que a gente consegue trabalhar mais junto. Mas aí, será que não fica confuso, né? Todo mundo no mesmo squad, criando modelo e fazendo política, e quem toma a decisão? Então, aqui eu tenho um esquema com 4 etapas de como que a gente faz, desde a criação do modelo até o monitoramento. Então, o modelo, o responsável é o Data Scientist, ele define o target, quais variáveis vão ser utilizadas, o tempo de treino e olha os resultados. Esses resultados são voltados mais para métricas de machine learning mesmo. E aí, conforme ele vai construindo esse modelo, a gente sempre tem discussões para ver se os resultados fazem sentido, e ele vê se pessoas de outros chapters têm algum input em relação a isso, ou alguma preocupação. E aí, se a gente tem, ou fala, tal feature poderia ser adicionada, ou não faz sentido, e o target poderia mudar um pouco, ele pode voltar e retreinar o modelo e ver se fica melhor, para chegar na versão final. Depois, com o modelo pronto, o Business Analyst é responsável de fazer as análises e a política.
Então, a gente estrutura o problema, vê o que a gente precisa responder e como que a gente consegue resolver isso, constrói uma lógica e depois analisa os resultados. Toda essa estruturação do problema, a lógica para tomar uma decisão é o que a gente chama de política, e a gente faz análises tanto para definir como que vai ser essa política, como para ver se ela fez algum sentido com os resultados reais. Esses resultados que a gente analisa é diferente dos resultados que o Data Scientist viu, porque agora a gente está preocupado com métricas do negócio, não só métricas de machine learning mesmo, a gente olha mais métricas de, por exemplo, approval rate ou outras métricas mais do negócio. Feito isso, a gente viu que a política está boa e ela faz sentido, a gente vai colocar em produção. Essa etapa é o Machine Learning Engineering, que é responsável, então ele implementa toda a política, olha como os modelos estão implementados, se for um modelo real-time, ele também precisa integrar com o serviço, e faz um monitoramento de execução para garantir que a gente vai minimizar qualquer risco de execução que possa ter. Por fim, todos fazem um monitoramento, aqui a gente tem que monitorar tanto políticas como modelos, e por isso que todo mundo faz parte disso, e a gente sempre tem discussões para ver o que a gente pode melhorar, otimizar, e tenta agir o mais rápido possível. Tá bom, eu falei um pouco de como que é esse fluxo, mas agora na prática a gente vai mostrar com exemplos reais como que a gente consegue fazer isso. O Gabriel vai explicar para você. Legal. Então, a ideia agora é a gente mostrar tanto como funciona a tomada de decisão, quanto como é essa interação no dia a dia. E o primeiro exemplo, de fato, é uma das primeiras decisões que a gente tem que tomar aqui no Nubank, e uma das mais importantes, que é quem a gente vai aprovar ou não para o cartão. Então, é como a gente pega um score de um modelo e transforma isso num novo cliente para o Nubank. O primeiro ponto, eu acho que tem que ficar bem claro, é que o negócio de cartão de crédito, ele, para ser sustentável, depende de um bom gerenciamento de risco. E por isso que, quando eu falo desse score, eu estou falando de um score de um modelo de risco. Então, vamos supor, por exemplo, que a Gabriela, que está aqui em todas as propagandas do Nubank agora, está tentando entrar no Nubank. Então, ela vai se aplicar, e aí, ela foi... ela entrou no aplicativo ou no site, ela vai preencher o nome dela, ou não, colocar o CPF, o e-mail, confirmar o e-mail, e vai colocar lá que ela quer o cartão dela do Nubank. E depois que ela fizer isso, vai aparecer um círculozinho, e em alguns segundos ela vai ter uma resposta. Ela está lá, encarando a tela do celular, ansiosa, querendo saber qual vai ser a resposta. Enquanto isso, o aplicativo está analisando. E, em breve, ela vai ter uma resposta que, nesse caso, ela passou, né? Ela tem o cartão do Nubank em todas as propagandas. E o que acontece nesses segundos, né? Qual que é a decisão que a gente está tomando, como que ela é tomada? Então, quando a Gabriela colocou o CPF dela lá, a gente vai ter dados externos, que a gente pega do mercado, e informações do convite, de onde ela veio. E isso tudo vai ser input para um modelo de risco que vai me dar um score. Por exemplo, no caso da Gabriela, o score dela foi 827. Mas, mano, o que eu faço com esse 827? O que ele está querendo dizer e que decisão eu vou tomar com ele? Então, beleza, tem a Gabriela, que teve um score de 827, mas o Nubank está aqui desde 2013, e a gente teve milhões de brasileiros que já aplicaram, 6 milhões que são clientes, e que tiveram scores de risco distintos ao longo da história. Então, eu sei como que pessoas de diferentes scores se comportaram, como elas são clientes do Nubank. E eu tenho acesso a todos esses dados e todas essas respostas. E assim, eu tenho algumas pessoas, provavelmente, que também tiveram um score de 827, mas será que um score de 827 é muito diferente de um score de 832 ou de 813? Será que se eu não agrupar essas pessoas que têm um score parecido, eu não consigo um volume de dados muito melhor, que vai me trazer uma decisão muito melhor? Então, legal, a gente pode agrupar essa galera num cluster, numa banda, e essa banda eu vou conseguir analisar a partir dela quais são os resultados dessas pessoas no meu histórico aqui dentro do Nubank. Então, beleza, eu tenho a Gabriela, ela foi jogada nessa banda aí. E esse score, o que ele quer me responder, que pergunta que ele quer me responder é se ela vai pagar o Nubank, né? Qual o risco dela me pagar ou não. Mas essa não é a única pergunta que a gente quer responder para tomar uma decisão se a pessoa vai ser um cliente no Nubank ou não. Só o fato dela me pagar ou não pagar não é suficiente. Então eu quero saber quanto que essa galera gasta. Será que eles fazem compra internacional, fazem um monte de pedido no AliExpress? Será que eles entram muito em contato, e-mail, chat, telefone? Será que a Gabriela é uma dessas pessoas que pega o link e manda no grupo do WhatsApp para todo mundo, tentando fazer todo mundo virar cliente do Nubank? Será que ela atrasa, às vezes, de vez em quando, esqueceu de pagar a fatura? Ou quando ela está numa situação um pouco mais complicada, ela paga só o mínimo ou prefere parcelar? Será que ela vai virar um cliente de rewards? Então, eu quero responder todas essas perguntas, porque
eu quero tomar uma decisão mais completa possível, se ela vai ser uma boa cliente para o Nubank ou não. Em resumo, e outra coisa importante é que eu não quero responder essas perguntas para o primeiro mês dela no Nubank, nem para o primeiro ano. Eu quero que a Gabriela seja cliente do Nubank por bastante tempo. Então, eu tenho que responder essas perguntas e garantir que essa seja uma decisão a longo prazo que faça sentido. Então, para isso, eu vou precisar de dados, e aí, para isso, eles têm que ter em fácil acesso para responder todas essas perguntas, eles têm que ser confiáveis, e junto com eles tem que vir ferramentas que me permitam fazer o melhor uso possível deles. Além disso, eu tenho que montar, junto com todas essas perguntas e várias outras, uma lógica de profitability, ou seja, definir o que aquela decisão está impactando e que eu tenho todos os inputs necessários, modelados, para poder tomar aquela decisão. E, por fim, eu preciso de business judgment, porque por mais que a gente tente ao máximo tomar decisões com dados, nem sempre eu tenho dados disponíveis, tem várias coisas que acontecem que são imprevisíveis, e quando eu estou tentando prever um horizonte de tempo muito longo, eu tenho que fazer assumptions que vão levar em conta esse business judgment. Então, eu tenho que estar confortável com as incertezas desse processo, e eu tenho que me preparar o melhor possível para elas. Eu não posso ter um modelo de decisão que qualquer alteraçãozinha no risco ou no gasto, ele deixa de ser válido. Legal, a Gabriela então virou cliente do Nubank, está super feliz, abriu uma conta, assinou rewards, mas ela está querendo saber, Bia, por que ela ainda não recebeu aumento de limite? A Gabriela, assim como talvez alguns de vocês, devem estar curiosos quando é que vocês vão receber um aumento de limite. Então, eu vou explicar um pouco como é que a gente decide isso aqui no Nubank. Então, como toda empresa, a gente precisa olhar o lucro. E quando a gente fala de lucro, a gente tem que ver a receita e os custos. Quando a gente toma uma decisão de aumentar o limite da pessoa, o que a gente está olhando na receita é o quanto a mais ela vai gastar, porque a gente consegue ganhar mais dinheiro com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica mais exposto, porque a gente dá um limite maior para ela pode gastar mais, mas caso ela não pague a gente vai perder esse dinheiro. E é um dinheiro que a gente não perderia antes. Então, a gente fica muito mais exposto. E isso é bem perigoso para a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas duas componentes. A receita, a gente consegue prever o quanto ela vai gastar com o nosso modelo de gastos. E os custos, a gente também tem um modelo de risco para isso. Mas o Gabriel falou, né, que na hora de aprovar a Gabriela, ele olhou o risco. Ela tinha lá um score e ele separou ela por banda. Então, a gente já tinha esse modelo de risco, já tinha uma probabilidade dela pagar ou não. Por que agora a gente está fazendo um outro modelo para isso? Qual que é a diferença? Por que logo no início a gente já não deu um limite que seria um limite dela para a vida inteira? Por que constantemente a gente fica aumentando o limite dos nossos clientes? Então, o primeiro ponto é que agora a gente tem muito mais informação. A gente, além de tudo que a gente já sabia da Gabriela, agora a gente já viu se ela pagou a gente mesmo, quanto que ela gastou, se ela algum dia ficou atrasada e muito mais. Quanto mais tempo ela ficar com a gente, mais informações a gente tem dela. Então, a gente consegue pôr mais variáveis no modelo e melhorar e garantir que as nossas decisões vão ser mais corretas. Além disso, as nossas decisões não precisam ser feitas em tempo real. Quando a gente dá um aumento de limite, a pessoa recebe lá um e-mail que você recebeu um aumento de limite automaticamente, que é um aumento proativo, que a gente chama, a gente pode ter decidido isso antes, que é diferente do caso na aquisição, quando ela pediu o cartão. Ali ela estava na hora querendo saber se ela queria ser cliente ou não. Já, quando a gente vai dar aumento de limite, ela não está esperando isso. Então, a gente consegue fazer modelos e políticas um pouco mais complexos, porque a gente tem mais tempo, não é tão imediato, e a gente vai fazer isso sem prejudicar a experiência do cliente, que é diferente lá no início da vida dela, como cliente. Mas tá bom. A gente, então, viu qual que é o framework, né? A gente tem que olhar receita, custo, mas é só pegar o modelo e tentar ver lá o quanto que a pessoa vai gastar e vai ser isso aí. Não, no geral, a gente tem que definir e conversar e analisar muitas coisas para tomar uma decisão dessa. Eu coloquei aqui alguns itens que são legais de falar, que a gente sempre tenta na hora que a gente vai criar uma política. Então, primeiro tem o tempo. O modelo é treinado num tempo, mas depois, antes, durante isso, coisas podem mudar. E aí talvez os resultados que ele estava falando não façam mais sentido. Por exemplo, imagina que o modelo foi treinado na época que o Brasil estava super bem economicamente. E aí depois o país começa a entrar numa crise. Será que a gente ainda vai estar tomando as melhores decisões possíveis? Ele vai estar acertando? Talvez não. E a gente precisa ajustar isso, e às vezes a gente não vai ter dado para isso. Porque
isso é uma coisa recente, o modelo ainda não tem ninguém com o target que ele precisa, então a gente muitas vezes tem que olhar um pouco mais para o business, imaginar qual que é o valor que a gente tem que pôr lá, talvez porque o risco aumentou, que o Brasil está em crise, ou como que a gente vai prever e garantir que nada aconteça errado. A gente também olha a população, então a população sempre muda. Um exemplo, no Nubank, no início a gente mas a maioria dos clientes era aqui em São Paulo, ficava muito concentrado. A gente foi expandido e hoje a gente está bem distribuído pelo Brasil inteiro. E isso foi uma mudança de portfólio. E aí, será que tem alguma coisa ali que a gente precisa adicionar para garantir que o modelo vai continuar funcionando? Outro ponto são as variáveis. Então, todas as variáveis importantes para a minha análise, elas estão lá no modelo? Às vezes tem variáveis novas, de algum produto novo que a gente tem e a gente tem mais informações. Mas essas variáveis não estão no modelo. Será que a gente já consegue usar com as análises que a gente fez mais atuais e ajustar alguma coisa na política na hora da gente tomar a decisão? Ou então, será que tem alguma variável ali que ela pode atrapalhar? Porque na época que o modelo foi treinado, ela era de um jeito e aí mudou o comportamento do cliente, a variável ficou super diferente. Um exemplo em 2017, o Banco Central falou para a gente, falou para todos os bancos, que a gente não podia deixar o cliente mais de um mês no rotativo. E se a gente tem uma variável que é o quanto que ela tem lá no rotativo, que é quando ela não paga o cartão, a gente tivesse essa variável, e aí depois a gente não pode mais cobrar rotativo mais de um mês, esse valor ele pode diminuir. Isso vai mudar totalmente como que era a média daquela feature, a distribuição, e isso pode atrapalhar o modelo e todas as análises que a gente faz. Então, como que a gente faz para garantir que isso seja resolvido? E a gente sempre conversa sobre tudo isso. Depois tem os modelos também, a gente tem vários modelos e várias versões de modelos. Às vezes a gente retreina um novo modelo com uma data diferente, porque a gente viu que para aquela análise, para aquela tomada de decisão, não faz sentido o modelo que a gente estava usando. Ou então a gente viu que a gente precisa criar um novo modelo para um novo target que a gente quer colocar na política, e aí a gente cria esse modelo, então a gente sempre pensa em tudo que a gente consegue fazer para melhorar isso. E aí, por fim, a gente tem que validar. Então, a gente valida com métricas de machine learning mesmo, olhando se os resultados que a gente previu estão batendo os resultados que acontecem, e a gente olha quais são as melhores métricas para isso. Se a gente vai olhar o C, o log loss, qual que é a melhor métrica. Então, só olhar o gráfico mesmo e ver se as linhas batem, o que a gente vai fazer. E aí, por último, e não menos importante, a gente olha o valor para o negócio. Então, qual que é o valor, o lucro esperado, ou quanto que os clientes vão ficar mais satisfeitos com isso, o que vai mudar para o negócio. E tá bom, eu falei de muitas coisas e ainda não respondi quando que a Gabriela vai receber aumento de limite, e nem quando vocês vão receber. Mas, infelizmente, eu não consigo dar essa resposta. O que eu consigo falar é que a gente sempre está mudando as nossas políticas, otimizando e melhorando para a gente conseguir chegar no limite ótimo que os clientes querem para todo mundo, para todos os clientes. Então, aqui é um exemplo de versões de política e a gente sempre vai melhorando como a gente prevê a receita e como a gente prevê o custo. Antes a gente tinha um modelo, depois 2, passou para 3 modelos. A gente cada vez tem mais variáveis, eu também tiro variáveis. A gente tem cada vez mais dados, mais clientes. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente consegue acertar mais todas as nossas predições e garantir que as decisões vão ser as melhores possíveis. E aí, como eu sou BA, eu gosto muito de fazer gráficos. E aí, para finalizar essa parte, eu estou mostrando um gráfico que como eu falei naquele outro slide, quando a gente muda uma política, a gente sempre tem que olhar métricas de negócio, se todas aquelas mudanças vão fazer mesmo sentido para a empresa, para o Nubank. Então, esse aqui é um exemplo de uma das métricas que a gente olha, que é a lucratividade, que é aquele mesmo lucro que eu falei lá no início. Aqui a gente está comparando duas políticas e a gente viu que a nova política ela dá muito mais lucro que a outra. E isso é muito bom. Mas não é só isso que a gente olha, esse é só um exemplo. A gente tem outras métricas, como quantos aumentos de limite a gente vai dar, qual é o limite médio, como vai ser a satisfação do cliente, NPS. A gente olha tudo isso e garante que tudo vai ser o melhor possível. E aí, quando a gente vê que a política nova está melhor que a antiga, a gente fica muito feliz. Sempre a gente marca happy hour e vai comemorar. E aí o nosso trabalho acaba, né? Certo, só que não, Gabriel? né, dona Beatriz? Então, é muito bacana que a gente consegue fazer uma política que tem um resultado muito melhor, mas uma parte importante depois de fazer isso é a gente fazer um monitoramento, tanto da política quanto do modelo.
Então, qualquer decisão que a gente toma, ela hoje está atrelada de um monitoramento estabelecido. A gente não toma uma decisão sem monitorar o que vai acontecer depois dela, e nem põe um modelo em produção. E a gente talvez tenha demorado um pouco demais para perceber isso, mas monitoramento também é um trabalho em equipe. Então, por exemplo, no meu squad, que a gente trabalha na parte de análise de crédito, lá de aprovar ou negar as pessoas, toda semana a gente tem uma reunião de monitoramento, onde a gente olha tanto as features do modelo, quanto a execução das políticas, quanto como está a nossa taxa de aprovação, como estão as métricas de risco no começo, tudo que está envolvido na nossa decisão a gente olha semanalmente e a gente faz isso em conjunto. E logo depois dessa reunião de monitoramento, a gente tem uma sessão de debug, que a gente espera não ter que usar ela toda semana, mas a gente acaba usando muitas vezes, e a ideia é reunir um business analyst, um data scientist, um machine learning engineer, um engenheiro de back-end, e se a gente encontrar alguma coisa estranha em alguma das features, em alguma das políticas, e a resposta não é óbvia, a gente vai juntos encontrar qualquer resposta. É uma maneira muito maior, mais fácil e mais rápida de descobrir o que está acontecendo, qual que é a causa raiz daquele problema. Outra coisa que ajuda bastante no monitoramento é ter visões diferentes. Então, quanto mais distintas forem as visões, mais rápido você vai encontrar alguma coisa antes que você só veja o resultado em dinheiro mais tarde, por exemplo. Então, é olhar uma feature, o histórico dela inteiro, mas olhar também uma visão bem recente para poder ver se aconteceu alguma coisa essa semana. É olhar não só as médias, mas vários percentis. É monitorar tudo que é categórico, que é contínuo, e por aí vai. E tudo isso faz com que a gente consiga tomar melhores soluções em situações de crise. Então, tanto esse envolvimento de todas as partes, quanto esse monitoramento bastante forte e presente. Acho que a parte principal da nossa palestra hoje é isso, e a Bia vai falar um pouco agora do nosso recrutamento. Então, como vocês viram, a gente faz muitas coisas, desde o modelo até o monitoramento. E a gente precisa de mais pessoas para fazer isso com a gente. Então, a gente está com várias vagas abertas, tem vaga para BA. E aí, falando um pouquinho de como a gente espera que o BA seja aqui no Nubank, a gente busca principalmente pessoas que amam aprender. Como o Gabriel falou lá no início, a gente tem várias ferramentas que a gente usa, né? Spark, SQL, Scala. Quando eu entrei aqui, eu não tinha ideia do que era nada disso, eu não sabia de nada. Mas a gente trabalha com pessoas incríveis que ficam do seu lado e ajudam em tudo que você precisar. Então, todo mundo aqui é muito disposto, super disposto a ajudar. Então, não importa se você não sabe, tanto que, para BA, o conhecimento técnico ele não é um requisito, porque você pode aprender aqui, mas para você aprender, você tem que querer. E aí, por isso que é muito importante você querer aprender. Além disso, a gente quer pessoas que são apaixonadas por resolver problema. É o que a gente faz o tempo inteiro. E aí eu falo até daqueles que a gente nem sabe que existe, porque a gente não só responde as perguntas, mas a gente tem que pensar em quais perguntas que a gente quer fazer para descobrir que esses problemas existem. Então, a gente busca pessoas que gostam muito disso também. Tem várias vagas abertas de BA, como a gente, mas também de Finance Analyst, que é analistas mais voltados para a parte de finanças, Data Scientist. Para a parte de BA e FA, a gente tem as inscrições abertas até dia 7 de abril. O nosso processo tem provas online, depois entrevista. As provas online são entre março e abril, e depois as entrevistas de abril a maio. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu sei que é um tópico um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no Meetup, mas obrigada pela atenção de todos, e se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para fazer agora ou depois que terminar. Obrigado. Bom, eu vou fazer as perguntas que mandaram aqui no slide. A primeira, qual ferramenta vocês utilizam para fazer a gestão dos modelos? Se a pessoa que fez a pergunta quiser refinar a pergunta e deixar um pouco mais específica para o que ela quis dizer com gestão de modelos, ou alguma das 13 pessoas que deram pivot quiserem especificar o que é gestão de modelos, pode levantar a mão e... Sobre a documentação mesmo, visualmente. Sobre documentação... Sobre a documentação dos modelos... A gente tem 2 jeitos para documentar. Tem no GitHub, então, no geral, as pessoas, para conseguir colocar o modelo lá no GitHub, precisam escrever o model deck. E aí tem vários pontos e requisitos do que eles precisam escrever.
Atualmente, a gente também está fazendo slides e colocando no GitHub ou algum lugar assim, porque fica mais visual para outras pessoas da empresa também. Mas, no geral, são esses 2 lugares que os data scientists colocam a documentação. Era isso? Entendeu? Bom, então, só complementando, nos modelos, no repositório, a gente também tem, a gente chama de Model Deck, que é como se fosse um processo que a gente faz para a validação do modelo, etc., e a gente tenta documentar o desenvolvimento do modelo. Então, os modelos estão mais ou menos bem descritos no repositório. A documentação das políticas também fica no GitHub, então a ideia é de que a gente deixe registrado todas as assumptions que a gente usou, da mesma maneira e diligência que os data scientists fazem com os modelos, a gente registra as políticas também no GitHub. Então, cada política, onde ela está no GitHub, a gente tem um registro da documentação dela também. A segunda pergunta é sobre a diferença entre um Data Analyst e um Business Analyst. Tá. Essa é um pouquinho difícil, porque o cargo de Data Analyst ele é bem recente aqui no Nubank, ele é do final do ano passado, mas a ideia do Data Analyst, ele trabalha mais próximo do time de Data Engineer, esse é o meu entendimento, se alguém, inclusive, quiser me corrigir, do Nubank, mas ele trabalha bem mais próximo do time de Data Engineer, e a ideia dele é garantir que os dados estejam corretos, que os dados sejam confiáveis. Eles não são pessoas que vão fazer query e gerar relatório, muito pelo contrário, eles estão para garantir a integridade daqueles dados junto com o time de Data Engineer. Então, é mais ou menos essa a proposta dele. É uma galera que vai trabalhar muito mais próximo da parte de engenharia de dados do que um Business Analyst, que está lá na ponta, na tomada de decisão. Outra pergunta é como vocês testam um novo modelo real-time como de aprovação? Tá. Então, a gente colocou o modelo em produção e antes dele tomar alguma decisão, a gente vai fazer um monitoramento de execução desse modelo. Então, ele está lá, que a gente chama de Inactive Prod. Então, a gente está vendo se está tudo funcionando bem, se as features estão performando como a gente espera, e isso vai para a nossa reunião de monitoramento que eu comentei. E aí, quando ele começa a tomar uma decisão, então a gente já observou o modelo por um tempo, ele nunca vai começar a tomar todas as decisões do Nubank ou todas as decisões que a gente poderia tomar com aquele modelo. A gente vai fazer um soft rollout e a gente vai aumentando isso à medida que a gente vai confirmando que as nossas assumptions são corretas. Porque por mais que a gente acredite que o modelo novo é muito melhor que o anterior, seria totalmente irresponsável a gente, de um dia para a noite, virar a chave em 100% e colocar. Então, o que a gente faz é realmente monitorar e observar o comportamento tanto da decisão que a gente está tomando com esse modelo, quanto do modelo em si. Outra sobre as principais características e habilidades que um Business Analyst deve ter. Eu acho que é bem do que eu falei, mas outro ponto muito importante é que ele tem que ser bem analítico mesmo, então sempre voltado para números. Tanto que nas nossas entrevistas são cases que a gente olha se vocês conseguem estruturar o problema, fazer as perguntas certas e conseguir criar um framework, um modelo ali, não um modelo de machine learning, mas uma equação que faça sentido para o que a gente está perguntando e resolva analiticamente tudo que a gente está perguntando. E eu acho que assim, o ambiente aqui é bastante colaborativo, então ajuda bastante você ser uma pessoa que consegue trabalhar bem em equipe, que consegue se comunicar bem, porque você vai precisar de conversar com data science, com machine learning engineer, com engenheiro, com pessoas de brand, então você tem que estar disposto a fazer essa parte de conversa, porque para poder resolver os problemas, você não vai resolver as coisas sozinho, você vai precisar do seu time, do seu squad, então saber trabalhar em equipe é fundamental também. E a última é, ainda existe Business Intelligence? Então, aqui no Nubank nunca teve Business Intelligence. Assim, pelo menos o meu entendimento, nunca trabalhei em uma outra empresa de tecnologia, mas o meu entendimento de BI é uma pessoa que vai gerar dashboards, relatórios, para alguém tomar a decisão. A gente não tem esse cargo aqui. Então, o BA é a pessoa que concentra tanto os insights quanto a geração de tudo isso. Então, se eu quero tomar uma decisão, eu vou atrás, eu vou gerar um dashboard, eu vou monitorar, o Business Analyst meio que concentra isso, então ele não está nem só fazendo query para outras pessoas tomarem decisão, quanto ele não também está só tomando decisão. Que nem eu falei, a gente gera um dataset para rodar na ETL todo dia. Isso e a tomada de decisão são coisas totalmente distantes, mas para tomar uma decisão boa, eu que tenho o contexto do business, vou fazer com que esse dado, essa informação chegue da melhor maneira para mim.
Então, acho que não tem muito o que falar mais. Bom, acho que é isso. O Gabriel e a Bia, eles vão continuar aqui, então no Happy Hour, depois, na parte das pizzas, se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre como é CBA aqui, ou sobre o processo, fiquem à vontade, e é isso. Obrigado mais uma pessoal. vez.